Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou professor na Analyse e na aula de hoje eu vou te ensinar como rodar a análise conjunta de experimentos utilizando o software R. Sem mais delongas, bora para a aula! Vamos dar início aqui a mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos falar sobre análise conjunta de experimentos. Muita gente pediu essa aula, que é a aula prática, né? A gente já tem aulas teóricas falando sobre esse assunto, mas a aula prática ainda faltava. Por quê? Porque eu não consegui encontrar no R um pacote que faz essa análise conjunta da forma correta. Que eu achei faz a análise conjunta como um fatorial comum, né? E tudo bem, pode ser analisado dessa forma, não é tão problemático, mas não é a forma correta, né? E se você não assistiu às aulas teóricas falando da análise conjunta, peço que assista, né? Que a gente não vai voltar em todas as metodologias e toda a parte teórica, tá bom? Aqui a gente vai realmente aprender a rodar ela no script que eu gerei para rodar essa análise conjunta, tá bom? Bom, pessoal, primeiro ponto que nós devemos fazer é definir a nossa trilha de dados, né, ou a pasta de trabalho, como vocês queiram chamar. Aqui eu uso sempre a função setWD, né, que ela define essa trilha de dados para a gente, e você tem que pegar a trilha de dados do seu computador. Isso já foi ensinado, né, em outras aulas também, e a gente não vai ficar aqui também gastando tempo com essa parte, tá bom? Então, essa trilha de dados aqui que você recebeu é do meu computador. Você precisa colocar a trilha de dados do seu computador para que o script funcione, tá bom? E aqui, pessoal, eu gerei, né, um arquivo chamado análise conjunta.csv, ok? É esse arquivinho aqui, ó. Então, esse arquivo ele precisa ter tratamento na primeira coluna, local na segunda coluna, lembrando que nós vamos fazer uma análise conjunta, né? Então você vai ter vários locais, repetição na terceira coluna, caso o seu experimento for em DBC, se for em DIC, nem precisa dessa coluna de repetição, tá bom? Isso é importante também. E a sua variável na quarta coluna, né? Se você tiver mais variáveis, você vai colocando mais. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês é que, para esse tipo, né, da análise conjunta, é interessante que você escolha uma variável, que seja a variável principal do seu trabalho, e faça descarte de experimento em cima dessa variável. A gente vai mostrar como fazer esse descarte, tá? Não tente fazer em várias, porque vai dar diferença nos resultados, e aí você vai ficar com um experimento muito bagunçado. Como que você vai apresentar? Não, aqui eu usei esses 3 experimentos, nesse outra variável eu usei esses outros 4. Aí não, aí fica muito bagunçada a análise. Então escolhe uma variável principal, descarta os experimentos que não dá para analisar junto, e aí você analisa esses experimentos para todas as variáveis, tá? Não vai começar a fazer para todas, porque vai virar uma bagunça, não faz muito sentido, tá bom? A maioria das pessoas tem uma variável que é principal dentro do experimento, né? Se você não tem, se você tem mais de uma variável que pode ser considerada principal, aí você pode até tentar fazer para mais de uma, ver se os resultados é muito discrepante, né? Você pode também trabalhar dessa forma, mas já te adianto que vai te dar mais trabalho, vai dar mais confusão para quem for entender os seus resultados, tá? Então eu não aconselho muito, bom? Então é super simples a criação do arquivo, né? O arquivinho aí, CSV que vocês estão acostumados. Pode ser TXT também, tá, gente? Isso aí tanto faz, né? Só seguir aí essa ordem de colunas, tá bom? Bom, aí a gente vem para o R, né? Então nós vamos utilizar aqui a função read.table para ler esse arquivinho de dados, né? Chama análise conjunta.csv. Head igual a true, porque eu tenho cabeçalho, e CEP igual a vírgula, porque o meu separador está em vírgula. Tá? Então li aqui o arquivo.
É sempre bom visualizar os dados, gente. Então, coloquei aqui para vocês visualizarem. Por quê? Porque se tiver algum erro no arquivo, você já encontra aqui, tá? Então, é muito importante. Meu arquivo aqui leu direitinho, tá? Não teve nenhum problema, a gente vê que ele está bem direitinho. Uma função também legal que você pode utilizar, eu acabei não adicionando aqui, mas a gente pode colocar, é o dim de dados, que vê a dimensão, tá? Então quer dizer que o meu arquivo tem 160 linhas e 4 colunas, né? Aí você pode conferir aqui com o Excel. Lembrando que o Excel, no caso, vai ter uma linha a mais, né, gente? Que é do cabeçalho, tá? Então vai ter 161. Ok? Vocês vão precisar instalar o pacote Easy Anova. Aqui eu não coloquei para rodar, tá? Se vocês quiserem rodar aqui o install.package, tem que tirar esse sinalzinho aqui, né? Tem que deletar esse jogo da velha aqui da frente, senão ele não roda, tá? Eu, como já tenho instalado, não vou instalar, mas se você não tem esse pacote no seu computador, você tem que fazer a instalação dele e o código está aqui. Só que tem que tirar esse, tem que deletar isso aqui, né? Tem que mudar de cor aqui, tá bom? É dessa forma. Uma vez que você instalou o pacote, agora você vai ativar o pacote, né? Utilizando a função library. Okay? Você pode abrir o manual do Easy Anova. Se você não conhece esse pacote, gente, o Easy Anova é top, tá? Vale muito a pena que você... abriu aqui. Demorou um pouquinho, mas abriu. Já tá aqui. Analysis of variance of other important complementary analysis. Aí vai ter tudo aqui sobre o pacote, tá? E você pode ir olhando aí. Tá bom? Aqui tem as funções, ó. EA1, EA2, EC, tá? E pode ir olhando aí toda a documentação. Bom, gente. Primeiro ponto que nós temos que fazer. Mais uma vez, quem não lembrar disso, vai lá nas aulas teóricas, que lá eu explico direitinho o porquê de fazer e tal, tá bom? Várias metodologias. Quando nós temos vários experimentos, primeiro a gente precisa fazer análise individual de cada um desses experimentos, pegar o quadrado médio do resíduo de cada um desses experimentos, colocar eles em ordem, crescente ou decrescente, tanto faz, pegar o maior valor, e dividir pelo menor valor de quadrado médio do resíduo. Se esse valor for maior do que 7, eu tenho que descartar um dos dois, o que tiver mais discrepante, porque pode ser que o maior valor é o mais discrepante ou pode ser que o menor valor é o mais discrepante também, tá? Então eu tenho que descartar um dos dois. E aí a gente roda novamente até que o valor do quadrado médio do resíduo dividido, o maior quadrado médio do resíduo dividido pelo menor quadrado médio do resíduo seja inferior a 7, tá? Então, isso, né, pode ser bem útil aí para você. E mais uma vez, gente, eu não encontrei nenhum pacote que fizesse essa parte. Então, eu criei uma rotina aqui. Você vai ter acesso a isso. Eu não encontrei isso pronto na internet, tá? Então, eu criei uma forma de fazer isso. Não sei se é a melhor. Claro que pode haver pessoas que vão fazer uma programação mais bacana aqui. Mas essa forma funciona, tá bom? Então, primeiro a gente tem que fazer a análise individual. Como que nós vamos fazer isso? Utilizando um loop. Porque eu vou ter que fazer uma análise individual para cada local. Então, eu vou fazer uma análise por local, ok? E é isso que o loop faz, né? A gente roda uma primeira análise, uma segunda análise, uma terceira análise, tudo de forma automática, né? Porque já pensou? Se você tiver que rodar tudo de forma manual, aí você tem 100 locais, você vai fazer 100 análises, não faz muito sentido. Então, primeiro a gente criou aqui um arquivinho chamado QMRes, que é apenas a abreviação de quadrado médio do resíduo, que ele vai ser uma lista. Então, ele está vazio, tá? Simplesmente criei uma lista. Eu vou rodar aqui, pessoal, um i, só para vocês entenderem o que ele faz, tá? Vou colocar aqui i igual a 1, só para a gente rodar. Bom, o i ele vai ser, se a gente rodar só isso aqui, ó, o length de dados e unique local, vai vir até 4, que é o número máximo de locais. Então eu vou rodar para o local 1, para o local 2, para o local 3, para o local 4. Você que vai rodar esse script para o seu arquivo de dados,
verifique se a coluna de local, né, localidade, está com o nome local, igual tá a minha aqui. Senão você tem que trocar esse nome para o nome que está a sua coluna, tá bom? Senão o script dá errado, ok? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é selecionar aquele local, né, do meu arquivo de dados. Eu vou criar um novo arquivo dados1, selecionando apenas esse local. No nosso caso aqui vai ser o local 1, tá? Eu coloquei igual a 1 para a gente fazer como exemplo. E aqui eu já aproveitei e retirei a coluna local do meu arquivo de dados. Como a coluna local no meu arquivo ele é a coluna 2, por isso que está ali -2. Se o seu arquivo não tiver organizado igual o meu, você tem que trocar esse número para o número correspondente à coluna de local. Mas eu te adianto que é melhor você colocar do jeito que eu estou fazendo aqui. Tá? Não fica modificando. Se você já tem mais experiência no R, aí você pode fazer do jeito que você quiser. Mas como o pacote ISA-Nova roda nessa ordem de colunas, é melhor você não modificar as ordens, tá bom? Então a gente vai criar um novo arquivinho de dados, que é dados1. E eu vou colocar ele aqui, ó, só para vocês verem ele aparecendo, tá? Então tá aqui meu arquivo. Meu arquivo agora só tem o local 1, ok? E eu vou rodar a análise de variância desse arquivo. Então é um DBC simples, né? Tem o tratamento, tem o bloco e tem a variável. Para rodar um DBC simples dentro do ISA-Nova, nós utilizamos a função EA1, dados1, que é um arquivo de dados, design igual a 2. O ISA-Nova, pessoal, ele roda um monte de tipo de análise. Por isso que eu falei depois para vocês darem uma olhada melhor aqui, né, no pacote e tal. Porque tem muita coisa, né, relacionada ao ISA-Nova que vale a pena você olhar, tá? O design igual a 2 é realmente para a gente rodar o DBC. Então eu vou rodar aqui o DBC, rodei a análise. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então tá aqui, ó, a análise e tal. Mas eu não estou muito preocupado com essa análise. Eu não quero saber da análise individual, né? O que eu quero é isso aqui, ó. Eu quero o quadrado médio do resíduo. Isso aqui que é importante para mim na análise individual. Então eu vou criar um novo arquivinho que eu chamo de temp. No meus scripts, pessoal, arquivo temporário, que é aquele arquivo que não, eu só vou usar ele no momento, depois ele pode sumir, eu chamo sempre de temp, tá? Então temp é um arquivo temporário, onde eu vou pegar esse valorzinho aqui. Esse valorzinho está onde? Ele está em resultado, Analysis of Variance, min-squared 3. Você não vai modificar isso aqui. Que aí essa linha de dados você não mexe nela, senão você vai pegar valor errado. Ok? Aí você vai ver que eu vou pegar exatamente aquele valor de 254. Ó, 254,22. Deixa eu mostrar aqui para você, ó, 254,22, eu peguei exatamente esse valor. Aí eu criei um novo arquivinho que é o temp1, que é mais um arquivo temporário. Ele vai ser um data frame, onde na primeira coluna eu tenho o local, eu chamei de loc igual a i, e na segunda coluna eu tenho qmres, quadrado médio do resíduo, igual a temp, né? Então eu vou apenas criar um data framezinho com uma linha, ok? Onde eu vou ter, no caso aqui, loc igual a 1, qmres igual a 254,22. E aí eu vou pegar esse valor aqui e salvar dentro do meu arquivo qmres que eu gerei aqui atrás, né? Vou salvar ele e eu vou... Isso aqui, como é um loop, pessoal, ele vai rodando para todas as possibilidades. Então ele vai fazer isso. Para 1, rodou. Volta lá em cima, roda para o local 2, volta, roda para o local 3, volta, roda para o local 4. Se você tiver 100 locais, ele vai rodar para o 100. Você não tem que preocupar, ok? A única coisa, mais uma vez, isso é muito importante, que você vai mexer dentro desse loop. Essa é a sua coluna de local não chamar local. Talvez você chamou de outro nome, location, propriedade. Tem gente que chama de um monte de coisa. Se você colocar o nome local, aqui você não vai mexer em nada, ok? Apenas rodar. A gente está rodando, né?
Selecionei aqui e coloquei para rodar tudo. Rodou. Aí, pessoal, esse arquivo QMHas, ele é uma lista, né? Então, ele vem todo, vamos dizer, avacalhado para a gente, né? A lista é meio complicado de trabalhar, então nós vamos transformar ela em data frame. Então, eu vou criar aqui um QMHas1 que recebe um data.frame. Essa função do.call é para ela tirar o arquivo de uma lista. Ele vai fazer um onelist, ok? O rbyte é porque eu quero unir esse arquivo por linha. Então, ele vai pegar esse primeiro arquivo da lista, vai ser minha linha 1. O segundo, a linha 2. O terceiro, a linha 3. O quarto, a linha 4 e assim por diante. Se tiver 200, vai ter 200 linhas no seu arquivo. Aí a gente cria aqui o QMHas1. Opa, então fizemos a primeira etapa, né? Primeira etapa para trabalhar com análise conjunta. Eu preciso rodar a análise individual e gerar um arquivo com o quadrado médio do resíduo de cada análise individual. Olha como o nosso arquivinho está legal. Quadrado médio do resíduo do local 1, do local 2, do local 3 e do local 4. Qual é a segunda etapa? A gente fala disso lá na aula teórica. Agora eu preciso ordenar esse quadrado médio do resíduo. Pode ser decrescente, pode ser crescente, tá? Aqui, do jeito que eu coloquei, é decrescente, tá? Então, a gente vai colocar que o QMHas1, ele recebe o próprio QMHas1, order, que é a função para a gente ordenar. Eu vou ordenar esse arquivo pela coluna QMHas. Então, QMHas1, cifrão QMHas, né? Que é o que a gente usa aí para identificar a coluna. Vou fazer isso. Vou dar uma olhadinha aqui no arquivo novamente. E vai estar aqui em ordem crescente. Então, local 3 é o primeiro, que tem o menor quadrado médio do resíduo. Local 2 o segundo. Local 4 o terceiro. E local 1 o quarto. Ok? Agora, nós vamos ter que fazer mais um loop. Que agora, como que funciona? Nós temos que pegar o menor quadrado médio do resíduo e o maior quadrado médio. Como eles estão em ordem, já está fácil de fazer isso, né? Então, nós vamos pegar o menor e o maior e vamos dividir, né, o maior pelo menor. E se esse valor for maior do que 7, vamos lá. Se ele for menor do que 7, a gente já para a análise. Porque se ele for menor do que 7, eu já sei que eu posso analisar todo mundo junto. E aí, estamos ok, né? Agora, se ele for maior do que 7, aí eu tenho que eliminar. Mas qual que eu elimino? Às vezes vem muito na nossa cabeça, elimino o maior, né? É o pior quadrado médio do resíduo, é o maior. Mas não, eu tenho que eliminar o que está mais longe daquele quadrado médio que é o mais próximo dele. E como que eu faço isso? Eu vou gerar um arquivo chamado diff, que vai ser o quadrado médio, o segundo menor quadrado médio menos o primeiro menor quadrado médio. Ok? Então, aqui eu estou pegando, né, o QMHas1, na coluna QMHas, eu estou pegando a linha 2, que é essa linha aqui, menos a linha 1. Então, estou pegando o segundo menor menos o primeiro menor. Vou calcular aqui uma diferença. E vou criar também o diff1, que agora vai ser o contrário. Vai ser o segundo maior menos o maior de todos, né? Então, eu pego aqui. Como eu não sei quantos que são, porque no meu exemplo tem 4, mas você pode ter 30. Então, eu não posso colocar número aqui. Aí, a gente coloca o quê? N-row. A quantidade de linhas do QMHas, né? O maior quadrado médio do resíduo vai estar na última linha do arquivo. Então, eu posso colocar aqui que é o número de linhas do arquivo. Já vai pegar o maior. E o segundo maior, ele é o número de linhas menos 1. Vai ser o segundo maior. Quando eu faço esse cálculo, eu vou ter o diff e o diff1. Se o diff for maior do que o diff1, eu vou eliminar
o menor de todos. Quer dizer, ele que está muito discrepante dos demais. É ele que está complicando a minha análise. Agora, se acontecer o contrário, ou seja, else, se o diff1 for maior do que o diff, aí eu vou eliminar o maior de todos. Porque é ele que está discrepante. Que a gente aqui claramente vê na nossa análise que é ele que está discrepante, né? Mas aqui eu tenho só 4 locais. Quando você tem 90, 100, isso você não vai ver tão fácil, né? Essa discrepância às vezes fica mais complicada. Então é isso que essa parte aqui do script faz. Ele vai eliminar desse arquivo QMHAS1 todos os experimentos que não podem ser analisados juntos. A gente vai ficar só com um arquivinho que a diferença entre o maior quadrado médio do resíduo e o menor deu menor que 7. Tá bom? Então nós vamos rodar essa parte aqui. E aí, se eu ler novamente o QMHAS, vou até colocar aqui para vocês, QMHAS1, vocês vão ver que sumiu, né? Não tenho mais aquele valor do quadrado médio do resíduo do local 1. O local 1 foi eliminado. Eu não posso analisar ele junto com os demais locais. E eu vou ter que fazer uma análise separada. Não é que você vai jogar fora o experimento, hein, gente? Tomar cuidado com isso, que tem gente que acha que como não pode analisar junto é porque o experimento é ruim e vai jogar fora. Não é nada disso. Ele apenas, existe uma variação, nesse caso aqui, muito grande desse experimento, comparado aos demais. Então, eles não podem ser analisados juntos, porque a conclusão deles provavelmente vai ser muito discrepante. E aí, não faz sentido essa análise junta, tá bom? Mas você vai pegar e vai analisar eles separado, como análise individual. Você já fez a análise individual, você vai apenas pegar o resultado dela, né, e utilizar, ok? Então, tomar muito cuidado com isso. Aí, pessoal, aqui nós temos só o arquivo do quadrado médio do resíduo. Eu tenho que montar um novo arquivo de dados sem os locais deletados, né? Para a gente rodar a análise conjunta. Então, nós vamos voltar lá no nosso arquivo dados, arquivinho que a gente leu lá no início, nosso arquivo de dados. E nós vamos fazer o merge com o nosso arquivo QMHAS1 pela coluna local. Tá? Aí tomar cuidado, pessoal. Isso daqui tem que ser o nome da sua coluna. No arquivo QMHAS, eu coloquei o nome da coluna como loc. E no meu arquivo é local. Mais uma vez, se você mudar o nome dessas colunas, você tem que mudar nessa linha aqui de código, ok? Se aqui, por exemplo, for localidade, tiver minúsculo, alguma coisa assim, você tem que modificar. Sempre aconselho colocar igual eu estou fazendo, que assim você não tem que modificar nada no código, tá bom? Isso daqui, pessoal, quando a gente rodar essa função merge, nós já vamos eliminar todos os locais que não aparecem no arquivo QMHAS, ok? Então, se a gente ler o arquivo do dados2, ele vai ter o local 4, o local 3 e o local 2. Ele não tem mais o local 1. Eu já eliminei ele do meu arquivo. Tá? Então, o dados2 agora já é um arquivo sem aqui. Nós vamos eliminar aqui, pessoal, a coluna 2 do dados2, porque é o quadrado médio do resíduo, a gente não precisa dele para análise, né? Então, é uma coluna que a gente precisa eliminar. Então, eu vou criar aqui o dados3 e vou eliminar, né, essa coluna 2 aqui. Ok? Aí, o nosso dados3 vai ter 4 colunas. Só que essa coluna também ela não está na ordem para a gente rodar no ISA nova. Porque primeiro tem que vir tratamento e depois local. Aqui está o contrário. Então eu remanejei as colunas. Eu coloquei a coluna 2 vindo em primeiro e a coluna 1 vindo em segundo. Eu só inverti, tá? Esse comando aqui da linha 64 é só para inverter. Primeiro vem tratamento, depois vem local. Tá bom? Senão ele faz errado o experimento de blocos, tá? Então, rodamos aqui e agora nós vamos rodar nossa análise conjunta. Nós vamos utilizar a função EA2. Para análise individual, nós utilizamos a função EA1. EA1 é para experimentos mais simples.
A EA2 é para experimentos mais complexos. Então, nós vamos colocar dados 3, que é o nosso experimento, né? O nosso dado final aqui. Design igual a 11, tá? Então, lá tem vários, né, designs. Depois vocês podem checar, né? Quais que existem aí no ISANOVA. E o design igual a 11 é análise conjuntas para experimentos em blocos. A gente vai rodar aqui a análise. Pode demorar um pouco, tá? Rodar, pessoal. Dependendo da quantidade de dados que você tiver, vai demorar, tá? Não tem jeito. É uma análise um pouquinho mais complexa. A nossa aqui é rápida, a gente tinha 3 locais só. Mas se você tem 100 locais, vai demorar. E aí a gente pode ver alguns resultados, ó. Primeiro, o resultado da análise de variância. Então, eu coloquei resultado cifrão Analysis of Variance. Aí você vai ver aqui o resultado. Deixa eu só aumentar aqui a tela para ficar mais fácil para vocês. Que aí fica tudo no mesmo jeito. Isso, assim fica muito melhor. Então, essa é a nossa análise de variância. Ó, tratamento. Pessoal, e o que eu sempre falo com vocês. Olhem os graus de liberdade para ver se a análise está correta, ok? E isso é muito importante. Então, se eu tenho 10 tratamentos, eu tenho que ter 9 graus de liberdade para tratamento. Se eu tenho 3 locais, eu tenho que ter 2 graus de liberdade para locais. Gente, e esse nome aqui, ó, ele vem do ISANOVA, não tem como a gente mudar, tá? Então, ele vai chamar de treatment, o tratamento, e de experiment, o local. A gente não consegue mudar, o ISANOVA não dá essa possibilidade pra gente, tá? A interação do tratamento com o local, 9 vezes 2 igual a 18. O experimento com bloco, né? O bloco nós tínhamos 2, né? 2 blocos, então vai ter 1 grau de liberdade para bloco, né? Como eu tenho 9 para tratamento, ele fez 9 vezes 1 igual a 9, tá? Em relação aqui aos blocos. E sobrou 81 para o resíduo, ok? Então, você tem aqui o seu quadro, né, da análise de variância, e aqui você tem um p-valor. Então, a gente verifica que a interação não foi significativa. E isso é bom, né? Porque quando a gente monta um experimento em análise conjunta, pessoal, normalmente nós queremos tirar uma conclusão que vale para todos os locais. Se a interação for significativa, não tem como eu fazer isso. A gente vai ter que fazer a quebra e fazer local por local, tá? Como aqui foi não significativa, quer dizer que eu posso fazer uma avaliação geral dos meus tratamentos. Se o tratamento 1, por exemplo, é o melhor, ele é o melhor para todos os locais, porque a nossa interação foi não significativa. Okay? Então, a gente sempre torce que a interação seja não significativa. E por isso que a gente faz aquela análise antes para retirar aqueles que são muito discrepantes. Se você colocar experimentos que são muito discrepantes, provavelmente essa interação vai ser significativa e você vai ter que fazer a quebra. O problema é que quando você faz a quebra, você vai analisar todos individual. E às vezes é só um que você precisava analisar individual. Os outros você poderia ter uma análise mais geral. Entendeu? Por isso que é importante lá fazer toda aquela seleção de experimentos antes de rodar a análise conjunta. Tá bom? Bom, beleza. Aí como que a gente vê os resultados então, Léo? Agora a gente vai ver os testes de comparação de média. A gente pode ver os testes de comparação de média para tratamento, igual está aqui na linha 70. E o ISANOVA é muito legal, gente. Ele já coloca os seus tratamentos em ordem. Então, 3, 1, 4, né, em ordem de tamanho, né, da sua média, da maior para menor. Okay? Aqui está a sua média ajustada. O erro padrão. E aqui tem os testes. Tukin, SNK, Duncan, T e Scott Knott. Né? Se a gente pegar o Tukin, por exemplo, né, nós vamos ter aqui bastante discrepância. Por exemplo, o tratamento 3, ele é melhor do que todos os tratamentos abaixo do 8. Né? Pode ver que todos aqui têm A, então todos aqui são igual estatisticamente. Aqui que desaparece o A e já começa no B. Então, do 8 em diante, o tratamento 3 é melhor, baseado no teste de Tukin, tá, pessoal?
Aí depois a gente pega, por exemplo, o 1 e o 4. Vamos ver até aqui, né? E aí por diante. Aí você vai olhando porque tem muita letra. Eu, pessoal, particularmente, quando a gente tem esse monte de letra, eu não gosto de trabalhar com esses testes, porque fica muito difícil você fazer a interpretação desse monte de letra, tal, essas coisas todas. Aí eu venho para o Scott Knott. Scott Knott, ele é um teste de agrupamento de médias. Então, o que ele já me fala aqui, ó? Do 1 ao 6, ao 5, desculpa, né? Aqui não vai ser do 1 ao 5, né? Vai ser do 3, o 3, o 1, o 4, o 9 e o 7. Eles estão num grupo. Daqui para baixo, o 6, o 8, o 2, o 5 e o 10, eles estão em outro grupo. Então ele dividiu minhas médias em 2 grupos. Fica muito mais fácil explicar. Esse primeiro grupo é o melhor e o segundo grupo é que tem as médias inferiores. Agora, se você prefere utilizar Tooking, prepare para explicar esse monte de letra, porque é bem chatinho de explicar, gente, tá? Não tem muito jeito, não. Tá bom? A gente pode ver também as médias do experimento, caso seja importante, né? Você ver aonde dentro do seu experimento tem resultados melhores. A gente vê que pelo Tooking foi tudo igual, tá? E isso pode acontecer, gente. Muita gente tem dúvida em relação a isso. Léo, a análise de variância foi significativa. Pelo teste de Tooking não foi. Pessoal, os testes, eles são semelhantes, mas eles não são iguais, né? As tabelas que a gente olha é diferente. No teste de Tooking a gente olha uma tabela, no teste F a gente olha outra tabela, o teste de Duncan a gente olha outra tabela. Então, não necessariamente os resultados precisam ser os mesmos. Tá bom? E o teste de Tooking, ele é o mais rigoroso de todos. Então, às vezes, a gente tem diferença na análise de variância e quando roda o Tooking, não tem diferença. O teste da análise de variância, ele fica mais próximo dos resultados do Duncan, né? Então, normalmente, o que dá na análise de variância, no Duncan também vai aparecer ali bem parecido. Agora, o Tooking, realmente, a gente pode ter essa diferença, né? De não encontrar nada pelo teste de Tooking, mesmo que a análise de variância foi significativa, tá bom? Só para vocês ficarem atentos a esse detalhe. Se a gente olhar o Duncan, a gente vai ver que o experimento 4 e 2 tem uma média superior e o 3 é inferior, né? Ele está em outro grupo aqui, certo? E, como eu falei, gente, no nosso caso, a gente não precisaria olhar a decomposição das interações. Mas, se você quiser olhar, né? É assim que a gente olha, através desse daqui. Treatments in Levels of Experiment. Tá? Aí você vai ter cada análise para cada tratamento. Ó, aqui para o experimento 2. Ok? Aí você vai ter aqui, né, todos os tratamentos. Quando ele põe 1.2, pessoal, é só para você saber, ó, é o tratamento 1 no local 2, tratamento 4 no local 2, tá? Aí você vem para os tratamentos no local 3, tá? E os tratamentos no local 4, ok? Então tá aí os resultados por local. Léo, eu também quero ver os resultados de cada experimento por tratamento. Você pode ver também. Não é muito comum, tá? Eu vou colocar aqui, mas a gente sabe que não é. Opa, peraí que eu coloquei o errado. Só um instante. A gente quer ver o Adjusted Means. Experiment in Levels of Treatment. Então a gente pode ver também, tá bom? Mais uma vez, não é muito comum. Eu quero olhar todos os experimentos para o tratamento 10, igual esse caso aqui, né? Para o tratamento 9, para o tratamento 8. A gente vê que nem teve diferença, né? Deixa eu ver se algum teve diferença. Pelo Tooking, aqui. O tratamento 4 tem diferença nos locais. Tratamento 3 e só. Então, isso aqui normalmente a gente não olha muito, né? Não é tão interessante. A não ser que tenha dado diferença significativa na interação, como não deu, a gente acaba não olhando. Outro resultado legal, pessoal, que a gente pode dar uma olhada aqui, ó, é análise do resíduo, né? Então vai ter aqui algumas análises, ó. A gente tem o Shapiro-Wilk,
que no caso foi não significativo, né? Aliás, foi significativo, ou seja, nossos dados não têm uma distribuição normal. Nós temos o teste de Bartley, que também nos indica que a nossa variância não é homogênea. Então a gente teria aqui, pessoal, mais uma vez, nessa aula nós estamos ensinando a parte de análise conjunta. Nós não estamos fazendo remoção de outlier, nada relacionado a essa parte de limpeza de dados, tá? Então aqui a gente está focando só na análise conjunta. Mas aqui talvez a gente teria que fazer remoção de outlier, fazer coisas para melhorar os nossos resultados. Coeficiente de variação igual a 19, está muito bom, né? Pensando em produtividade, está ótimo. Então tudo isso daqui você pode ver de resultado. E você pode salvar esses resultados, gente, né? Eu gosto muito dessa função aqui, ó, que é a Capture Output, onde você coloca aqui o nome do arquivo que você quer salvar, resultado, tá? Você coloca aqui o file. Aí, pessoal, você tem que copiar aqui o seu caminho. Mesmo estando com a trilha de dados, eu não sei porque essa função, às vezes, ela não dá muito certo, não. Então, é legal você colocar o caminho dentro da função aqui mesmo, no file. E aí... não copiei as aspas, né? Peraí. Deixa eu colocar aqui as aspas. Tem que ter aspa, tá, pessoal? Sempre quando for caminho, essas coisas, a gente tem que colocar aspas, senão não dá errado. A gente coloca mais uma barrinha aqui e o nome do resultado. Vou salvar como resultado, ponto. Aí tem que salvar em TXT, tá, gente? Não salva em outro formato não, senão vai virar uma bagunça o seu arquivo. Aí você salva aqui, ó. Salvei. Vou lá na minha pasta, tá? Vou achar ele aqui, ó. Vamos lá. Vai estar aqui. Resultado. Vou abrir ele aqui. E aí ele vai estar salvo aqui no TXT, tá? Todos os resultados. Vai ser bastante coisa, tá, pessoal? Bastante resultado aí. Então prepara-se para um TXT bem grande. Mas dá para você salvar tudo, tá? Então assim fica bem legal. Bom, pessoal, mais uma vez. Análise conjunta é uma análise bem complexa. É por isso que nós fizemos várias aulas, né? Tem as aulas teóricas, tem essa aula prática. Se ficar dúvidas, coloque comentários, porque eu sei que é uma análise mais complexa. Principalmente você que já está na empresa privada, você tem que usar esse tipo de análise e tem que fazer essa análise da forma correta. Você não pode continuar fazendo análise conjunta como se fosse um simples fatorial, tá? Pode ser que está certo. Talvez você realmente não tenha que descartar nenhum experimento e aí é um fatorial simples mesmo. Mas a chance de você errar é grande e como isso pode envolver muito dinheiro, o lançamento de um produto da empresa, é bom que você faça isso da melhor forma possível. Então tome bastante cuidado, assista com atenção essa aula, assista com atenção as 2 aulas teóricas que nós já fizemos, para você aprender tudo sobre esse tipo de análise, tá? Então, por hoje é isso e nos vemos na nossa próxima aula. Até mais!